Estamos no primeiro domingo do ano de 2022 e vamos começar este ano encerrando a nossa série de mensagens 7 cartas de amor, revelações de um noivo. Se você não acompanhou as outras mensagens e deseja acompanhar, todas elas estão disponíveis aqui no nosso canal do YouTube, então vale a pena você acessar e dar uma conferida. E o texto que nós vamos conversar hoje se encontra em Apocalipse, capítulo 3, versículos de 14 a 22, que você já pode deixar aberto que nós vamos acessar esse texto em instantes. Existe um ditado popular que muito provavelmente você já deve ter ouvido, que diz assim: o amor é cego. O amor é cego. Isso significa que uma pessoa que está apaixonada, uma pessoa que está amando, ela está tão dominada por sentimentos de amor, de afeto, que não existe espaço para ver os defeitos e as mazelas do outro, não existem espaços para perceber os defeitos do outro. Nesse sentido, o amor é chamado de cego, simplesmente porque não consegue enxergar. Não consegue enxergar quem o outro realmente é, mesmo que os seus defeitos estejam escancarados, latentes e bem perceptíveis. Alguns vão chamar isso de amor, outros vão chamar de paixão, outros vão chamar de desejo irracional. Mas quando nós falamos de 7 cartas de amor, não é desse tipo de amor que nós estamos falando. Jesus não escreve cartas de amor como um jovem apaixonado que só exalta a beleza e as qualidades da pessoa que ele ama. Nós estamos falando aqui de um amor muito mais profundo. Se você tem acompanhado as nossas conversas até aqui, você deve ter percebido que existe uma expressão que se repete em todas as cartas de amor que Jesus escreve às suas igrejas. E essa expressão é: conheço as tuas obras. Eu conheço você. Essa é a expressão que se repete em todas as cartas que nós vemos aqui no livro de Apocalipse. E Jesus, nesse livro de Apocalipse, ele se apresenta como o soberano Senhor, glorificado, que venceu a morte, que ressuscitou, e que por ser Senhor, glorificado e sendo Deus, ele conhece profundamente a sua igreja. Ele enxerga perfeitamente os seus defeitos, a sua maldade, o seu pecado. E mesmo tendo plena consciência da maldade da sua igreja, dos defeitos da sua igreja, ele não deixa de amá-la. Veja, Jesus não é como um jovem apaixonado que ignora os defeitos da pessoa amada. Jesus, mesmo tendo plena consciência da maldade, dos defeitos da sua igreja, ele não deixa de amá-la. É desse tipo de amor que estamos falando. E por amar verdadeiramente a sua igreja, Jesus não pode fechar os olhos para os seus defeitos. Ele não pode permanecer indiferente diante dos seus pecados. Ele não tem medo de ferir a sua igreja com a verdade. Porque quem ama não permanece indiferente com aquilo que pode prejudicar ou matar a pessoa amada. E por isso Jesus não tem medo de ferir a sua igreja com a verdade. Não tem medo de ferir a sua igreja com as palavras. Porque ele deseja, acima de tudo, o bem da sua noiva, o bem da sua igreja. Hoje a nossa última carta é para uma igreja chamada Laodiceia, e é a carta mais dura das 7 cartas do Apocalipse, então nós vamos começar este ano com tudo. E nessa carta nós não vemos nenhum elogio, nenhum aspecto positivo. E nessa carta especificamente nós vemos de uma maneira muito evidente que Jesus escreve suas cartas motivado pelo amor. A motivação de Jesus ao escrever essas cartas é o amor. No verso 19 do texto que nós vamos ler, Jesus, ele diz: eu repreendo e disciplino aqueles a quem
eu amo. Eu repreendo e disciplino aqueles a quem eu amo. Então, visto isso, eu quero ler com você as duras palavras de amor que Jesus escreve à igreja de Laodiceia. Ele começa dizendo: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou ao ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Porque eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A cidade de Laodiceia era uma cidade muito rica e com uma igreja tão rica quanto a própria cidade. Era a igreja mais rica da Ásia e que não enfrentava nenhum dos problemas das outras igrejas do Apocalipse. Nenhum dos problemas que nós vimos até aqui são enfrentados na igreja de Laodiceia. Nós vimos, por exemplo, que a igreja de Éfeso enfrentava a pressão dos falsos apóstolos e da doutrina dos nicolaítas. Em Laodiceia não vemos nada disso. Não tem falsos apóstolos. Não tem a doutrina falsa dos nicolaítas. A igreja de Esmirna enfrentava grande pobreza material e grandes aflições. Laodiceia é uma igreja rica, abastada, não tem pobreza. A igreja de Pérgamo enfrentava grande perseguição política, ao ponto de um líder daquela igreja chamado Antipas ser martirizado, sendo queimado vivo numa bacia de bronze incandescido. Laodiceia tem paz, não tem perseguição. A igreja de Tiatira enfrentava o perigo das heresias, havia a presença de uma falsa profetisa Jezabel, que estava induzindo o povo à prostituição e à imoralidade sexual. Laodiceia não tem falsos mestres. Laodiceia não tem heresia. Na igreja de Sardes, o povo estava vivendo uma vida imoral, contaminando as suas vestiduras, mas na igreja de Laodiceia não tem imoralidade. Filadélfia é uma igreja que sofre com a perseguição de alguns judeus. Laodiceia não enfrenta nada disso. Em outras palavras, Jesus não apresenta para essa igreja nenhuma denúncia moral ou doutrinária. Eles tinham uma boa moral, eles tinham uma boa doutrina. Jesus não apresenta nenhuma denúncia em relação a essas coisas que ele apresenta nas outras igrejas. Então, qual o problema dessa igreja que recebe palavras tão duras de Jesus? Como veremos mais para frente, a cidade de Laodiceia era referência e se destacava em muitas coisas. Mas só havia uma coisa que não era boa naquela cidade, que era a água. Jesus se aproveita desse único aspecto negativo para dizer que aquela igreja estava lhe causando náuseas e lhe fazendo adoecer.
E quando nós vemos o contexto geográfico daquela cidade, a cidade de Laodiceia não tinha fonte de água própria. A água que chegava naquela cidade vinha por meio de aquedutos de duas cidades, Hierápolis e Colossos. Hierápolis era conhecida por suas fontes de águas quentes e termais, que atraíam muitos turistas por serem terapêuticas e relaxantes. Então a água quente que saía de Hierápolis chegava morna e suja em Laodiceia. Quem bebia desta água ficava com náuseas e até mesmo chegava a vomitar, segundo os geógrafos. Já Colossos era conhecida pelas suas fontes de águas frias que desciam do Monte Cádmos, que era coberto de neve. Então, quando Jesus diz para aquela igreja no verso 15, sei que você não é frio e nem quente, melhor que você fosse frio ou quente, ele está dizendo que quem dera as obras de Laodiceia tivessem poder curador e terapêutico. Quem dera as obras de Laodiceia renovassem a vida das pessoas como as águas de Hierápolis. Ou quem dera as obras de Laodiceia fossem revigorantes, vivificantes, refrescantes como as águas de Colossos. Alguns estudiosos ainda vão dizer que Jesus estava dizendo que quem dera essa igreja fosse quente, fervorosa, piedosa e apaixonada, ou que fosse fria, que rejeitasse Cristo de vez, porque era melhor rejeitar Cristo do que ser morna, como ela se encontrava. As obras daquela igreja estavam causando náuseas em Jesus. Aquela igreja havia se tornado apática, indiferente, inútil, sem proveito nenhum, a ponto de Jesus querer vomitá-la. Mas por que essa igreja estava causando tanta náusea em Jesus? O verso 17 diz o seguinte: você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada, não preciso de nada. Por causa da sua riqueza, da sua autossuficiência e do seu orgulho, chegaram a afirmar que não precisavam de nada, nem mesmo de Jesus, nem mesmo do próprio Deus. Se tornaram tão autossuficientes, passaram a amar tanto eles mesmos, que não precisavam de mais nada, nem mesmo do próprio Deus. A história conta que no ano 61 depois de Cristo, a cidade de Laodiceia e outras cidades dessa mesma região foram devastadas por um terremoto. Todas as cidades devastadas precisaram da ajuda financeira do Império Romano para se reerguer, menos a cidade de Laodiceia. Ela era tão rica que conseguiu se reerguer sozinha. E isso era motivo de orgulho para todos os habitantes e cidadãos da cidade. Eles se orgulhavam dizendo, não precisamos da ajuda do Império Romano. E agora a igreja estava se orgulhando dizendo, não precisamos da ajuda de Jesus. Nós somos tão bons, temos uma doutrina tão boa, temos uma moral tão boa, diferente das outras igrejas. Atingimos a perfeição, que não precisamos da ajuda de Jesus. A igreja estava tão satisfeita com seus cultos, tão satisfeita com as suas músicas, tão satisfeita com o seu templo, tão satisfeita com a quantidade dos seus membros, tão satisfeita com as suas obras, com a sua moral, com a sua doutrina, que no verso 20 do nosso texto, Jesus está claramente do lado de fora da igreja e eles não sentem falta de Jesus. E a pergunta é, como é possível celebrar ao Senhor Jesus com Ele estando ausente dos nossos encontros e dos nossos cultos?
Um pastor chamado Ricardo Barbosa, ele afirma o seguinte: o morno é o estado de pessoas ou comunidades que encontram o conforto e a segurança em si mesmas. Não desejam nada, não sentem a ausência de nada, não buscam nada, não lutam por nada. Sentem-se confortáveis e realizados. Laodiceia simboliza a igreja moderna, rica e abastada, sem consciência de quem é, sem consciência do que lhe falta, sem desejo, confortavelmente instalada sobre os seus recursos. Uma igreja que tem tudo, mas não tem nada. Que parece ser, mas não é. Que não tem consciência de sua realidade interior, não conhece o seu pecado, não compreende o que significa o reino, não é capaz de sondar o próprio coração. Crê em Cristo, fala de Cristo, canta sobre Cristo, mas Cristo permanece do lado de fora. A igreja de Laodiceia falhou no propósito de encontrar em Cristo a fonte da sua verdadeira riqueza e satisfação. E eu repito, a igreja de Laodiceia falhou no propósito de encontrar em Cristo a fonte da sua verdadeira riqueza e satisfação. E nós não podemos nos esquecer que a maior riqueza que nós temos nesta vida e na vida que está por vir é o Senhor Jesus Cristo. É digno de nota lembrar que as duas igrejas das cartas que nós conversamos, as duas igrejas que não receberam críticas, foram igrejas consideradas pobres e fracas, mas que dependiam do Senhor Jesus. Jesus vira para a igreja de Esmirna e fala: conheço suas aflições e sua pobreza, mas você é rico. Porque a verdadeira riqueza da igreja não está na quantidade dos seus membros, não está na quantidade de dinheiro que ela arrecada, não está na qualidade das suas músicas, não está na emotividade dos seus cultos, não está no tamanho e na beleza da sua estrutura. A verdadeira riqueza da igreja é o Senhor Jesus. Sem Ele a igreja perde o seu propósito, seu significado, se torna inútil, indiferente. Não é à toa que nesta carta Jesus se identifica como aquele que é soberano sobre a criação. Todos os recursos da terra pertencem a Ele, as riquezas pertencem a Ele, porque Ele é a riqueza maior do mundo. A vida não se sustenta sem o Senhor Jesus, porque Ele é o soberano sobre a criação. Por meio dele todas as coisas foram criadas. Se tiramos Jesus da equação, não existe vida. Porque a verdadeira riqueza do mundo, a verdadeira riqueza da igreja, a verdadeira riqueza do universo é o Senhor Jesus. A vida se torna insustentável sem Ele. Mas talvez poderíamos aplicar essa lógica na nossa vida pessoal também. Se a busca pelo seu sucesso profissional tem feito você se esquecer de Cristo, é melhor você ser um fracassado, mas com Cristo. Se a sua busca por condições financeiras melhores tem feito você deixar Cristo de lado, é melhor você ser pobre, mas com Cristo. Se a sua busca por um corpo perfeito está sufocando Cristo da sua vida, é melhor você ser doente, mas com Cristo. Se você está buscando paz, e essa busca pela paz está te afastando de Jesus,
É melhor você sofrer perseguição, mas com Cristo. Porque essa era a realidade das outras igrejas que nós vimos. Eles sofreram perseguição, foram martirizados, estavam sofrendo pressão de heresias, de falsos apóstolos, mas com Cristo. Eu sinto muito em te dizer isso, mas essa é a lógica das Escrituras. Essa é a lógica das Escrituras de tal forma que um homem ousou afirmar que ele prefere estar no inferno com Cristo do que no céu sem Ele. Porque a verdadeira riqueza do céu e da terra é o Senhor Jesus. Eu acredito que essa verdade deveria nos fazer avaliar o que nós estamos buscando em 2022 e como nós estamos buscando essas coisas. Se Cristo não for a prioridade e a riqueza do nosso coração, eu acho que nós deveríamos reavaliar o que nós estamos buscando e como nós estamos buscando. O clamor do nosso coração deveria ser o mesmo que nós encontramos do salmista no Salmo 23, a quem tenho nos céus, senão a ti, e na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. Porque sim, o meu corpo, o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração. Ele é minha herança para sempre, é Deus. Enquanto Jesus elogia a pobre igreja de Esmirna, dizendo que ela é rica, Jesus se volta para a rica e autossuficiente igreja de Laodiceia e diz: você não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. A cidade de Laodiceia tinha 3 atividades comerciais que também eram motivo de grande orgulho para eles. Primeiro, a atividade bancária. Lá havia um dos maiores centros bancários de todo o mundo, que demonstra o tamanho da sua riqueza. A atividade têxtil. Eles possuíam o maior centro têxtil da época, onde eles produziam roupas com uma lã preta e macia, que eram caríssimas na época. Lembrando que roupas naquela época eram um artigo raro, ainda mais roupas de um linho finíssimo eram raríssimas. Então, eles se orgulhavam da sua atividade têxtil e ter roupas de última qualidade. E a atividade medicinal. Eles possuíam um dos maiores avanços da medicina na época. Havia uma escola de medicina especializada no tratamento dos olhos e eles possuíam um colírio altamente eficaz para a doença nos olhos. Mas o que Jesus disse para aquela igreja? Vocês se acham ricos, mas vocês são pobres. Se orgulham do seu tratamento para os olhos, que melhoram a qualidade da visão de vocês, mas vocês são cegos. Produzem trajes e roupas finíssimas, mas estão nus. E é isso que Jesus diz para aquela igreja. Porque o conceito de Jesus é bem diferente do nosso conceito de riqueza. Sem Jesus, nós somos miseráveis, dignos de compaixão, pobres, cegos e nus. Laodiceia estava deixando Jesus do lado de fora, mas se esqueceu que a condição humana sem Jesus é de miseráveis, dignos de compaixão, pobres, cegos e nus. Essa é a afirmação das Escrituras a nosso respeito. Essa é a condição humana sem Jesus. Não existe valor na vida humana sem Jesus. Sem Jesus nós somos miseráveis. Não temos nada, somos desprovidos de valor. Ao tal ponto que as Escrituras vão dizer que sem Jesus nós estamos mortos em nossos delitos e pecados.
Estamos mergulhados em trevas. Somos como mortos que não valem nada, que não fazem nada. Miseráveis. Sem Jesus nós somos dignos de compaixão. E aqui o termo compaixão não é num bom sentido. É no sentido de ter dó mesmo. Porque o nosso estado moral, o nosso pecado é tão deplorável que somos como aqueles homens de quem nós temos dó. Que olhamos e falamos, esse aí não tem mais jeito. Que dó, que pena. Sem Jesus nós somos pobres. Não temos nada a oferecer. Não temos nada de bom em nós mesmos. Porque a vida não se sustenta sem Jesus, como nós vimos. Ele é o soberano da criação. Toda a riqueza do céu e da terra pertence a Ele. Toda a vida no céu e na terra pertencem a Ele. Toda a beleza que existe no céu e na terra pertence a Ele. Sem Ele, nós somos pobres. Não temos nada. Sem Jesus, nós somos cegos. Não conseguimos reconhecer nossa real condição e nem mesmo enxergar a realidade e a beleza tão evidente de Deus. Nós estamos cegos. Sem Jesus nós estamos nus. Nossa vergonha está exposta. E sobre nós, como diz as Escrituras, está o juízo de Deus, que se manifesta contra o pecado, que se manifesta contra a maldade humana, contra a violência humana, contra a injustiça humana. Essa é a realidade do mundo, da humanidade sem Jesus. E essa era a realidade daquela igreja que havia se afastado de Jesus. Porque a vida sem Jesus se resume nisso, miseráveis, dignos de compaixão, pobres, cegos e nus. Então, qual era a solução para aquela igreja? Evidentemente, se voltar para Jesus. Verso 18 diz: dou-lhe este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. E aqui nós temos o eco de um texto do profeta Isaías, capítulo 55, versos de 1 a 2, que diz: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas. E vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? E o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me e comam o que é bom. E a alma de vocês se deliciará na mais fina refeição. E quando Jesus diz, então, comprem de mim ouro, comprem de mim roupas, comprem de mim colírio. Comprar de Jesus é comprar sem nenhum custo. Porque nem todo o ouro do mundo pode comprar o que Jesus nos oferece de graça, que é a sua salvação, que é a sua redenção, que é a sua reconciliação. E isso deveria conduzir aquela igreja a se humilhar, porque todo o ouro que ela possuía não era capaz de adquirir o que só Jesus pode oferecer. E para receber a salvação, para receber a riqueza dos céus, para entrar no reino de Deus, é necessário se humilhar. É necessário se achegar de mãos vazias diante de Deus, admitindo: eu nada tenho, eu nada posso oferecer, eu não mereço receber nada, eu nada tenho, eu nada posso oferecer e eu não mereço receber nada. E por isso Jesus diz: bem-aventurados pobres de espírito, os que nada têm, os que nada podem oferecer e os que não merecem receber nada, porque deles é o reino dos céus, deles
é a riqueza dos céus. Os melhores tecelões do mundo, as roupas e os trajes mais finos que possam existir na face da terra, não são capazes de cobrir a vergonhosa nudez do nosso pecado. Só Jesus pode fazer isso, porque o nosso status social não muda, o nosso status diante de Deus. Podemos ser as pessoas mais bem vestidas e bem-quistas do mundo, mas nosso interior continuará imundo, contaminado pelo pecado, se não nos vestirmos com as roupas que só Jesus pode tecer. E Ele nos veste com roupas brancas, que foram purificadas com o seu sangue, que nos torna puros, justos diante de Deus. E não existe na terra e no céu melhor status do que esse, do que ser aceito por Deus, do que ser amado por Deus e ser considerado por Ele justo, santo e puro. Por fim, nem todos os avanços medicinais do mundo podem curar a cegueira que apenas Jesus pode curar. A cegueira de percebermos a nossa real condição, de que nós não somos bons, nós somos maus, nós somos pecadores, nós somos dignos da condenação de Deus, porque a nossa maldade tem avançado e se multiplicado cada dia mais. E curar a cegueira que nos impede de ver a beleza e a grandeza de Deus e da reconciliação que Ele realizou em seu Filho amado Jesus Cristo. Então Jesus está humilhando a sua igreja, mostrando que ela não pode comprar, não pode alcançar, nem com seus melhores recursos, nem com todos os seus avanços tecnológicos, podem comprar aquilo que apenas Jesus Cristo, o soberano da criação, pode oferecer de graça para aqueles que se humilham e que se achegam a Ele pela fé. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo para aquela igreja e o que Ele está dizendo para nós hoje é que Ele é a nossa verdadeira riqueza e que nada no mundo pode nos satisfazer como Ele nos satisfaz. Ele é a nossa verdadeira riqueza. Nada no mundo pode nos satisfazer como Ele nos satisfaz. E por isso nós precisamos depender dEle e confiar nele, sabendo que a nossa vida não se sustenta sem Ele. Por isso que o convite que Ele faz é: seja diligente e arrependa-se. Em outras palavras, Jesus está dizendo: não sejam mornos, sejam quentes, sejam fervorosos, me amem de todo o coração, arrependam-se. Caso contrário, a relação vai acabar e eu vou vomitá-los da minha boca. E a igreja para quem Jesus oferece palavras tão duras, as palavras mais duras de todas as cartas, é a igreja que recebe a promessa mais íntima e amorosa das 7 igrejas. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. A solução para mim e para você é voltarmos a ouvir a voz de Jesus. É destrancar essa frágil porta da autossuficiência e do orgulho. É reconhecer que a nossa moral, que a nossa boa doutrina, que a nossa prática cristã sem Jesus, ela não vale de nada. Então nós precisamos destrancar a frágil porta da autossuficiência e do orgulho
e deixar Ele entrar. Partilhar da simplicidade de se assentar à mesa diariamente com Jesus. Ouvir o que Ele tem a dizer. Nos alimentar com aquilo que Ele tem a nos oferecer. E obedecê-lo. E segui-lo. Diariamente. Uma atitude de dependência e confiança. É isso que Jesus espera de nós. Não foi assim com os discípulos de Emaús, mergulhados em suas frustrações, tristezas. Eles ouviram a voz de Jesus, se sentaram à mesa com Ele e os olhos deles foram abertos e os corações deles foram aquecidos. E eis que eles saíram correndo por outro caminho, um caminho diferente do que eles estavam seguindo. Eles se arrependeram, eles mudaram de rota e seguiram Jesus. E foram viver para Ele, anunciando o Seu nome, anunciando a Sua ressurreição, que nos tira da mornidão, o que esmaga o nosso orgulho, é sermos aquecidos diariamente com a voz e com a presença do Senhor Jesus. A promessa final é que o vencedor vai se assentar no trono com Jesus. Irá reinar com o Senhor Jesus. Irá se assentar no trono com o Pai e com o Cordeiro. Partilharão do mesmo trono com o Senhor Jesus. Mas só é possível vencer e se assentar no trono na medida em que caminhamos com aquele que venceu e sentou com o Pai no seu trono. Talvez não exista lugar mais rico, mais belo, mais poderoso e imponente do que o trono de Deus. E essa riqueza só pode ser adquirida por aqueles que caminham com humildade diante de Deus, com aqueles que caminham com aquele que venceu e sentou com o Pai no seu trono. Que neste ano de 2022 Jesus seja a riqueza que nós almejamos. Que seja a satisfação que eu e você tanto queremos. Que Ele seja a alegria que nós tanto buscamos. Que possamos nos lembrar que longe dEle não existe bem algum. Porque Ele é todo o bem que o homem pode possuir. Que nosso ano seja marcado pela humildade de confiar e depender dEle, sabendo que todos os nossos esforços são em vão se Ele não estiver presente. E que seja marcado por ouvir a voz do Senhor Jesus, de nos assentarmos à mesa com Ele, de ter prazer na Sua presença e assim segui-lo para onde Ele estiver indo. Esse é o desejo do nosso coração para você neste ano de 2022. E eu termino com uma oração que diz: troca o meu coração orgulhoso e ferido pelo teu coração, Jesus, manso e humilde. Que eu diminua até desaparecer e que a tua graça cresça aqui. Reina em mim, Senhor Jesus. Você pode fazer essa oração comigo aí na sua casa? Feche os seus olhos. Faça dessa oração a sua oração. Troca o meu coração orgulhoso e ferido pelo teu coração, Jesus, manso e humilde. Que eu diminua até desaparecer e que a tua graça cresça aqui. Reina em mim,
Senhor Jesus. Que isso aconteça na minha e na sua vida este ano. Feliz ano novo para você e para sua família. Que vocês tenham um ano abençoado sobre o reinado de Jesus.